Saúde da igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quem já sentiu Jesus aqui neste lugar? Nossa, como eu já recebi do Senhor aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor vai continuar falando aqui neste lugar. O Senhor tem ministrado essa palavra em meu coração. E eu creio que o Senhor vai ministrar no coração de cada um de vocês que entrou por esta porta. Eu queria agradecer primeiramente a Deus a oportunidade. Depois eu quero agradecer ao meu pastor presidente, pastor Maico Balbino, e a minha pastora Ana Cláudia, que me deu esta oportunidade, minha líder das guerreiras. Eu queria agradecer também cada guerreira, porque já fazem parte da minha vida, e todo o ministério da Igreja Top. Todo visitante, você que entrou por esta porta, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, aleluia, por cada adoração que você tem feito aqui neste lugar, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, para não tomar muito tempo. O nosso tema do congresso dessa noite é do deserto ao palácio. A gente poderia colocar N personagens bíblicos que saiu do deserto para palácio. Mas como nós estamos diante de um congresso de mulheres, de guerreiras, nós decidimos, a nossa pastora ali decidiu por falar de Esther. Esther, uma mulher judia, guerreira, inteligente, obediente, aleluia. E ela veio do deserto e chegou até o palácio. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui, para que você que esteja no deserto, você há de sair daqui deste lugar. Anaia canto rimanácia, na porta do palácio. Na porta do palácio. É o lugar que nós vamos estar a partir desta noite. Na porta do palácio. Ali. Não importa o que você tem passado, não importa a situação que você se encontra, nesta noite eu te convido para ir para a porta do palácio. Quero estar deixando uma palavra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14 somente. Versículo do nosso tema, escolhido ali pela nossa pastora desde o ano passado, né? A gente já faz um congresso pensando no outro, né, pastora? Oh, Jesus, misericórdia. Temos guerreiro aqui nesta noite, gente? Aleluia. Guerreiros também, né? Muitos homens guerreiros aqui nesta noite. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Esther, capítulo 4, versículo 14. Se você não achou, vai lá no índice rapidinho. Não tem importância. Que muitas das vezes a gente não encontra, a gente tem que recorrer lá ao índice. Amém? Podemos estar lendo a palavra do Senhor? Que diz assim a palavra do Senhor. Porque se de todos te calares, neste tempo, socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Uma palavra gloriosa, eu queria que você aplaudisse o Senhor por esta palavra. Irmãos, eu, quando fui convidada a estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa noite para a amada igreja, eu comecei a estudar o livro de Esther. E o livro de Esther é um livro meio curtinho, porque ele é do capítulo 1 ao capítulo 10. E o interessante é que você não vê, em momento algum, mencionar a palavra Deus. Mas em todo tempo, você vê o agir de Deus. Você não vê mencionar a palavra Deus, mas a partir do capítulo 1 até o capítulo 10, que são 10 capítulos, você vê o agir de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer,
no capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, que existia um rei este chamado Assuero. Assuero é um rei de 127 províncias. Um rei, louvado seja o nome do Senhor, de uma riqueza muito grande, inumerada. O reinado de Assuero era um reinado poderoso, um reinado glorioso. Louvado seja Deus. Assuero decide, aleluia, louvado seja Deus, no 3º ano do seu reinado, a fazer um banquete. E ali ele convida, aleluia, louvado seja Deus, todos os príncipes, os seus servos, para que viessem participar daquele banquete juntamente com ele. E naquele banquete, Assuero queria mostrar toda a beleza do seu reino. Ele queria mostrar toda a sua glória ali naquele lugar, porque assim era de costume. Banquete esse que durou 6 meses. Depois de 6 meses, aquele banquete acontecendo com muito luxo, com muita fartura, Assuero resolve a continuar o banquete por mais 7 dias. Esse outro banquete, Assuero resolve trazer todos ali do reino da Pérsia. Aleluia. Desde o maior até o menor. Era todos os convidados. Muito vinhos servidos. Muita riqueza mostrada. Os vinhos, eles eram servidos na taça de ouro. Os convidados poderiam comer e beber à vontade. Era muita fartura. Era muita glória para ele ali naquele lugar. A riqueza era enorme, irmãos. E quando chegou no 7º dia, Assuero resolveu pedir ao seu servo, aos seus criados, que fosse buscar a sua esposa Vasti, a qual também estava dando um outro banquete para as esposas que estavam ali juntamente com o rei. Os maridos, os homens ficavam com o rei e as esposas iriam para o banquete com Vasti, que seria a sua rainha, rainha do rei Assuero. Quando o servo do Senhor, do rei, chega até ali naquele lugar, onde está vendo aquele banquete, louvado seja Deus, Vasti se recusa a ir até a presença do seu esposo. Isso aí já me chamou, igreja, muita atenção. Porque era uma coisa que eu não entendi por que ela iria se recusar de ir até, aleluia, a presença do seu esposo. Falei, Senhor, por que Vasti não foi uma coisa tão simples? Uma coisa que ela poderia ir, porque ele falou, olha, vem, traz ela com a sua coroa. Ele queria mostrar a esposa dele porque era bela. A esposa dele, que era uma mulher graciosa. Apresentar para os amigos, para os convidados. E ela se recusou, ela falou, não vou. Ela falou, não vou. E o Senhor palestrou no meu coração algo muito profundo. Eu quero que você pegue isso para a sua vida. Deus falaste em meu coração que Deus cria situações para te dar vitória. Era uma situação que Deus já estava criando naquele momento. Endureceu o coração de Vasti, não deixou que ela chegasse até a presença do seu esposo. E com isso, igreja, o rei ficou furioso. O rei ficou furioso por essa atitude de Vasti não ter ido até ele. E ele chega ali, chama os seus servos, seus aconselhadores e pergunta, o que eu faço que Vasti não quis vir? Vasti não me obedeceu. O que eu posso fazer? E eles aconselham ao rei, louvado seja Deus, que viesse tirar Vasti do seu cargo de rainha, que não viesse mais aceitar a presença dela, aleluia, diante dele. E ele, no meio daquela fúria toda, no meio daquela bronca toda que ele estava com Vasti,
ele acatou, louvado seja Deus, essa decisão. Eu tenho para te dizer algo esta noite, que por causa de uma atitude mal tomada, mais à frente vem as consequências. Quando você tiver algo para resolver, quando você tiver algo a fazer, consulte primeiramente ao Senhor. Manassaramanai. Não tome atitude precipitada. Não tome atitude de qualquer maneira. Não tome atitude precipitada. Porque depois vem a consequência, igreja. Em cima de uma ação, existe uma reação. E assim foi com o rei Assuero. Teve a ação da rainha Vasti e teve a reação do rei Assuero. Ele reagiu, não quero mais. Vamos aí assinar, vamos fazer o decreto, vamos distribuir logo para toda a Pérsia, porque eles temiam que depois as mulheres dos príncipes, dos outros homens, as outras mulheres casadas, pudessem também servir de desobediente para os seus maridos. Se Vasti pode, eu posso também. Muitas das vezes é assim que nós mulheres pensamos, a fulana está lá, eu também vou, né? E eles temiam isso, que isso viesse a acontecer. Vasti desobedeceu o seu esposo. Vasti não cumpriu, aleluia, a ordem do rei. E a minha esposa também pode fazer da mesma maneira, não me obedecer mais. Então vamos fazer esse decreto. Vamos fazer esse decreto que a partir de hoje a rainha Vasti saiu do cargo dela de rainha. Ela não pode mais chegar próximo do rei. Ela não vai ser mais rainha. E assim foi feito. Só que passando um tempo, o rei Assuero, ele se lembrou da rainha Vasti. A raiva tinha passado. Olha como é. A gente toma atitude na hora da raiva. Aí às vezes se arrepende daquilo, mas já foi. Já aconteceu, já tinha sido decretado, já tinha sido assinado, carimbado. O anel do rei já tinha lançado ali, que não ia mais poder Vasti chegar perto do rei. E acabou, irmão. Naquela época, decreto é decreto, irmão. Lei é lei. E era seguido. Não importa se seria o rei, não importa se seria o maior ou menor, era um decreto. Quando ele se lembra de Vasti, ele chama mais uma vez os seus conselheiros. E os seus conselheiros dizem a ele: ó rei, por que você não manda vir todas as moças virgens e belas da Pérsia, para que possa você escolher uma para colocar no lugar de Vasti? Gostei da ideia. Vamos então fazer dessa forma. Vamos pegar todas as moças virgens e belas da Pérsia e vamos trazer para o harém. Vamos cuidar, vamos tratar. E eu vou escolher depois uma para ser coroada no lugar de Vasti. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, existia, aleluia, na fortaleza de Suzã, que tudo, essa história foi passada ali, existia Mardoqueu, um judeu, estava ali, juntamente com uma filha que não era filha, era prima, Adasa, aleluia, exilados ali naquele lugar, meio que escravos naquele lugar. Não era nada. Adasa era órfão, bela, mas não era nada. Era filha de Mardoqueu, mas era prima, porque ele criou a menina. Ela ficou órfã de pai e mãe.
E quando ele soube que o rei estava fazendo meio que um concurso de beleza, ele introduziu Hadasa. Quando ela chegou dentro do harém, o eunuco, o servo do rei, já se achou graça nela. E o nome dela ali foi trocado para Esther. E uma coisa me chamou muita atenção nessa passagem, porque quando ela chegou dentro do harém, que o eunuco já se achou graça na vida de Esther, é que tinha centenas de moças ali naquele lugar. Mas existia uma diferença na vida de Esther. Existia uma diferença na vida de Esther. Esther tinha a presença de Deus. Esther tinha o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos fazer um concurso público. Ah, irmã, mas só tem uma vaga. Irmãos, você é 2, você é 1. Você tem a diferença. Que pode ter 500 pessoas inscritas, 50 mil pessoas inscritas. Mas a diferença está com você. A diferença está com você. Assim foi na vida de Esther. Não significa que Esther era mais bela. Ela era bela? Era, mas não sei se ela era mais bela. Entendeu, pastor Bruno? Mas ela tinha a diferença na vida dela, que é o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós esquecemos dessa diferença que existe nas nossas vidas. Nós somos diferentes, sim. Nós somos povo eleito do Senhor. Nós somos sacerdotes santos do Senhor. Quem me importa, irmão, se na faculdade federal só tem 50 vagas e tem 50 mil inscritos? Tu tá lá. Tu é o diferente. Tu é o servo. É você. E ali foi na vida de Esther. Assim foi na vida de Esther, pastora. Centenas de moças, todas sendo tratadas, cuidadas, para ser apresentada ao rei. Aleluia. Quando chegou, ficaram um ano sendo cuidadas. Quando chegou o dia de Esther ser apresentada ao rei, ela poderia pedir qualquer brinco, cordão, roupas bonitas. Mas Esther preferiu a simplicidade. Eu não quero nada. Eu não preciso de adereços. Porque ela mesma sabia que ela tinha diferença. E ali Esther foi se apresentar ao rei. E o rei a amou mais do que todas as mulheres. E Esther foi coroada rainha. E seu primo Mardoqueu continuou no seu posto na porta do rei. Oh, Espírito Santo, preste atenção no que Deus está falando contigo nesta noite. Mardoqueu continuou na porta do rei. Ele não saiu dali. Manassaramanai. Esther foi coroada rainha. Não falou para ninguém a sua origem, porque assim o seu primo que a criava o instruiu. Louvado seja Deus. Eles não sabiam que ela era judia. Eles não sabiam que ela era povo de Deus. Um povo escolhido. Um povo santo. Um povo eleito. Eles não sabiam que Esther seria. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que depois que Esther foi coroada, o rei Assuero, ele se lembrou
de Ramã. Ramã, louvado seja Deus, era um dos príncipes de Assuero. E Assuero resolveu honrar Ramã. Eu vou honrar você, Ramã. De uma tal forma, eu meio que entendi que Ramã era meio que o braço direito do rei Assuero. Era uma pessoa lado a lado do rei Assuero. De uma tal intimidade que o rei tirou o anel do seu dedo e entregou na mão dele. Com o anel dele, ele poderia fazer qualquer decreto. Qualquer decreto. E a primeira coisa que foi colocada era que todos, que quando passasse Ramã, tinha que se prostrar a ele. E quando Ramã saía ali do palácio, que ia passando na cidade, as pessoas iam se prostrando a Ramã. Menos Mardoqueu. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos se prostrar e adorar somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não tem que estar adorando ao homem. E toda vez que Ramã passava perto de Mardoqueu, a palavra de Deus diz que Ramã nem se mexia. Ele nem se mexia. E com isso, a ira entrou dentro do coração de Ramã. Ramã começou a ver Mardoqueu com os maus olhos. E Mardoqueu falou, eu não me prostro. Eu só me prostro a Deus. Eu não me prostro ao homem. E com isso, cada vez que ele passava perto de Mardoqueu, mais ele se irava. E quando ele pôde, ele teve a oportunidade, ele chegou próximo ao rei e falou, rei, Assuero, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Tem um povo aqui que não respeita a nossa lei. Um povo aqui meio estranho. E eu queria pedir permissão ao senhor para que eu viesse matar esse povo. Matar esse povo. E vou te fazer mais, do rei. Ainda vou te pagar. Ainda vou trazer umas moedas de prata para dentro do harém. O rei Assuero foi e falou assim, um povo estranho. Então faça como você quiser. E ali foi feito um decreto. Por Ramã, mas assinado com o anel do rei Assuero, um decreto que não podia ser revogado. Que aquele povo ia ser todos exterminados. O povo judeus ia ser todos eles exterminados. Já tinha dia, hora, tudo marcado. Tudo marcado. E não tinha como escapar. Os nossos olhos não tinha como escapar. Decreto é decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Mardoqueu soube desse decreto, ele se rasgou, colocou um pano de saco e se deitou em cinzas. Que assim era o costume. Era o costume daquele local, daquela época. E clamava ao Senhor com choros. Ele clamava ao Senhor, escute bem, igreja, com choros. O engraçado, que essa passagem aqui que eu li, que está em Esther, capítulo 4, queria só que melhorasse um pouquinho meu microfone, está bem baixinho. Capítulo 4, versículo 14, ele me chamou a atenção porque diz assim, ó, isso é a palavra de Mardoqueu para Esther. Porque se todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Quando ele fala isso para Esther, eu vejo que ele sabia o que Deus podia fazer na vida deles, independente de Esther ou não. Entendeu? Esther foi importante? Foi.
Mas aqui na palavra, Mardoqueu diz que se ela se calar e se ela nada fizer, ia acontecer alguma coisa. A situação não ia ficar daquele jeito. Mas subcantaramanai. E muitas das vezes a gente já toma posse da derrota. Eu escutei uma palavra na pandemia que ficou dentro do meu coração, igreja. A gente serve a Deus, a gente ouve a palavra de Deus, a gente às vezes até pratica mal a palavra de Deus, mas uma coisa muitas pessoas não sabem: o tamanho do Deus que a gente serve. A pessoa não sabe, missionário, o tamanho do Deus que serve. Tem o Deus limitado. Essa situação de Esther aqui me mostrou em todo o tempo que antes de tudo acontecer, Deus já sabia o que ia acontecer. Mas subnascerai. Na nossa vida também é assim. A nossa vida está escrito nas mãos do Senhor. Muitas das vezes a gente está com uma causa e você não entende o porquê. Mas lá na frente o Senhor vai te mostrar o porquê. Lá na frente o Senhor vai te explicar o porquê você está passando por essa causa. Deus sabe muito mais do que eu e você. Ele nos conhece muito mais até do que nós mesmos. Enquanto a gente dorme, enquanto a gente descansa, a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor nem piscam. Ele sabe da minha causa, da sua causa, da minha necessidade, da sua necessidade. É o mesmo Deus de Esther. É o mesmo Deus de Mardoqueu. É o mesmo Deus que abre o mar para o seu povo passar. É o mesmo Deus que se faz presente aqui neste lugar. Muitas das vezes a pessoa chega dentro de um culto, o Senhor Jesus está passeando dentro da igreja, perguntando muitas das vezes o que tu queres, e a pessoa está de boca fechada. O que tu queres, igreja? O que tu queres que eu te faça nessa noite? Qual é a tua petição, rainha? Manassarai. Qual é a tua petição nesta noite? Masubcantanai. Aramasubnassi. Aramanai. Já é uma vitória nós estarmos aqui nesta noite glorificando o Senhor no meio de uma pandemia. E muitas das vezes a pessoa, aleluia, não vê a grandeza do que Deus tem feito na sua vida. Você está de pé hoje. É uma grandeza de Deus na sua vida. Ele tem guardado. Ai, mas eu peguei o convite, mas não morreu, irmã. Eu peguei, pastor Bruno, sabe que eu, aí meu cabelo estava caindo. Eu falei, fico careca mais viva. Né? Cabelo caía de menos. Né, irmão? Quantas pessoas têm descido à sepultura? Tantas pessoas Deus tem recolhido. Não é o diabo não, igreja. É Deus tem recolhido. Sabe por que Deus às vezes recolhe? Porque Deus sabe do amanhã. Né? Ele prefere às vezes salvar aquela alma, pastor Bruno. Né? Do que perder aquela alma no amanhã. Nós somos egoístas, a gente não entende, a gente não quer que recolha. Vou confessar para vocês, meu pai tem 92 anos, eu não quero que recolha. Não é assim? Velhinho ali, mas eu quero do meu lado. E assim foi aqui, na palavra do Senhor. Mardoqueu não se curvava a Ramã. A ira subiu, houve o decreto para que aquele povo fosse exterminado. Só que Jesus chegou primeiro. Mardoqueu assistiu uma conspiração contra o rei. Olha bem, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ele assistiu
2 servos do rei conspirarem sobre a vida do rei. E quando ele viu aquilo, ele correu e fez com que Esther soubesse. Olha, estão conspirando aí, vão matar o rei. Louvado seja Deus. Esther, na mesma hora, correu lá, contou para o rei em nome de Mardoqueu. E naquela época, todas as benfeitorias, elas eram escritas no livro de crônicas, no livro da memória do rei. E ali ficou, na memória, ali no livro, o que Mardoqueu tinha feito pelo rei Assuero. E geralmente, igreja, as pessoas que faziam aquela benfeitoria, eles eram retribuídos. O rei fazia algo por eles, e com Mardoqueu foi diferente, nada foi feito. Nada foi feito, passou 1 ano, passou 2 anos, e nada foi feito na vida de Mardoqueu. Quando Ramã decretou a morte, aleluia, daquele povo, Esther, por sua vez, convida todo o povo judeu a orar e jejuar. Eu não posso chegar na presença do rei sem ser convidado. Mas vamos orar e jejuar, porque eu vou lá. Se eu perecer, pereci, mas eu vou lá. Louvado seja Deus. Esther, assim foi feito. Ela com as suas servas jejuando, Mardoqueu com o povo jejuando pela vida de Esther. E quando chegou Esther na presença do rei, ela se arrumou toda e passou pelo palácio, ali no pátio. Quando ela passou, o rei foi e mostrou o cedro para ela, né? Acenou o cedro para ela. Aquilo era sinal de que o rei tinha se agradado da presença dela. E ele gritou: Esther, o que queres, Esther, que eu te faça? Pode me pedir, porque até metade do meu reino eu te dou. Louvado seja Deus. Esther já sabia. Esther já estava buscando no Senhor, porque os olhos humanos tudo tinha terminado. A forca já estava feita, porque Ramã tinha ido até em casa. A mulher dele falou assim: olha, se você está com essa bronca toda de Mardoqueu, mata ele. Vai lá, faz uma forca de 8 metros e mata ele. Simples assim matar um crente, igreja? Aleluia. Simples assim matar um crente, um servo do Senhor? Não é não. Com a gente o negócio é diferente. Nós somos diferentes. O negócio comigo e contigo é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo dia que Ramã fez a forca, o rei Assuero perdeu o sono e pediu para ler o livro da memória, o livro das crônicas. E ali constava que Mardoqueu tinha feito de benevolência para o rei, escutado que iam matar, e na época o rei averigou, vê que realmente iam fazer algo contra a vida dele, e ele exterminou os inimigos. Não morreu, exterminou os inimigos. O rei perguntou: meu Deus, o que foi feito por Mardoqueu? O servo dele falou: Senhor, não foi feito nada. Mas nisso, Ramã já estava na porta do rei. E o rei viu e falou: quem está aí? É Ramã, manda ele entrar. Ramã, tu está aí na porta, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quisesse fazer de agrado a uma pessoa que te fez um bem, o que você faria, Ramã, por essa pessoa? Ramã, ambicioso, achando que seria para ele, falou: rei, pega a sua veste real, teu cavalo que você costuma andar, sua coroa, coloca nessa pessoa e pega um homem de confiança seu e manda passear na cidade puxando o cavalo e gritando assim: este é um homem a qual o rei Assuero quer honrar.
Aleluia. Assim foi feito. O rei Assuero falou, então tá bom. Já que é isso, pega lá Mardoqueu. Mardoqueu é o homem a qual eu quero honrar. E a pessoa que vai puxar o cavalo, que é o homem da minha confiança, é você, Ramã. Anaia Canturimanácia. É você, Ramã, que vai puxar o cavalo. E ali foi Ramã. Este é o homem a qual o rei quer honrar. Mardoqueu lá, com as vestes real, com a coroa do rei, no cavalo do rei. Porque Mardoqueu chorou, mas estava na porta do rei. Mardoqueu foi perseguido, mas estava na porta do rei. Não saiu da porta do rei. Não saiu, Gabi, da porta do rei. Não saia da porta do rei. Não saia da porta do rei. O rei ainda não leu, mas ele tem memória. O rei tem memória, Tayane. Ele não esqueceu. Maramanácia. Estava lá anotado no livro. E ele perdeu o sono e foi lá e viu. Louvado seja Deus. Esther combina com o rei um banquete. Esse banquete seria para o rei Assuero e para Ramã. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem, riquíssima, essa passagem de Esther. Tudo tem seu tempo e sua hora, pastor. Ela fez o banquete, chegou no banquete, o rei perguntou o que ela queria. Ela falou, eu quero que o senhor volte amanhã. Não era o tempo. Entendeu, pastor Marcelo? Não era o tempo dela falar nada com o rei. Só pode voltar amanhã. Serviu ele no banquete, Ramã. Ramã saiu dali radiante. Olha, eu fui no banquete lá na rainha Esther. Foi lá contar para a esposa, para os seus amigos. E lá no banquete contou tudo o que aconteceu no banquete. Mas eu não consigo ser feliz porque Mardoqueu não se prostra a mim. Ele falou para a esposa dele que ele tinha tudo, os filhos, a riqueza, aquela glória junto com o rei. Mas Mardoqueu não se prestava a ele. A forca estava pronta. A data estava marcada. O feito, aleluia, já estava decretado. Mas subcantarai. Chegando no segundo dia, ele voltou ao banquete da rainha Esther. Louvado seja Deus. E ali, Esther entrega Ramã ao rei Assuero. Esther diz ao rei Assuero tudo aquilo que Ramã tinha arquitetado contra o seu povo. E ela ainda diz, rei, até eu mesma estou também para ser morta. E o rei Assuero, ele vira para Esther e fala assim, mas Ramã fez isso? Fez. E nisso que, quando Ramã vê que o rei Assuero muda a sua fisionomia, sai de perto deles, ele se prostra aos pés de Esther. E quando o rei volta para falar com eles, vê ele agarrado nas pernas de Esther, ele acha até que ele queria abusar de Esther. Mas você até da minha esposa, você quer abusar na minha presença? Aí um dos servos dele fala assim, Senhor, tem uma forca pronta lá, ó, que ele fez para Mardoqueu. Já está pronta, Senhor, a forca. Porque ele fazia a forca, vou fazer uma forca bem alta. Mas aí Jesus falava, lá do céu, vai subindo mais. Vai subindo mais essa forca. Está lá, Senhor, pronto lá. Ó. E o Senhor ordenou que Ramã fosse enforcado na forca
de Mardoqueu. Amã foi exterminado, mas o decreto continuava. O decreto continuava. Quando o Senhor extermina Amã, ele chama Esther e fala: Esther, vem aqui, Esther. Toma aqui, Esther. Essa aqui é a chave da casa de Amã. E esse aqui é o anel que estava na mão de Amã, estou dando na sua mão. Se coloca de pé, igreja. Eu tenho algo para passar para a igreja nessa noite. O rei Assuero, o rei, devolve na mão de Esther, presta atenção, a chave da casa de Amã e o anel que estava na mão de Amã, aonde foi feito o decreto. E o rei fala para Esther assim: ó, Esther, eu não tenho como desfazer esse decreto, porque não podia, irmãos, ter como desfazer. Mas você pode fazer o que você quiser com o meu anel, para que vocês possam se salvar dessa situação. Esther decidiu, junto com Mardoqueu, que eles podiam lutar todas as vezes que eles fossem atacados contra os inimigos. E assim foi feito. Todas as vezes que eles foram atacados, eles lutaram contra os inimigos e mais uma vez eles foram vencedores, porque existia a diferença na vida deles. Eles eram diferentes. Irmãos, aquela chave, aquele anel foi parar na mão de Mardoqueu. Tudo aquilo que era de Amã foi parar na mão de Mardoqueu. E o Senhor, nesta noite, entrega na sua mão um anel de autoridade. Um anel de autoridade na mão de cada um de vocês. Que vocês venham ter autoridade no mundo espiritual contra a vida de vocês. Louvado seja Deus. Recebe, igreja. Nessa noite, louvado seja Deus. Por algum acaso saiu da porta do rei e queira voltar para a casa do Senhor, para a porta do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que nunca esteve na presença do Senhor, igreja, fica ligada. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vocês que por algum acaso deu uma voltinha aí por fora e saiu da porta do rei. Mardoqueu chorou, mas estava na porta do rei. Mardoqueu foi perseguido, mas estava na porta do rei. Não tenha vergonha, igreja. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu calei minha tristeza olhando nos Não perca a oportunidade. Vem aqui na frente, vem. Vem pra porta do rei. As minhas lágrimas no teu peito. Alguém? Eu coloquei. Alguém quer conhecer o Rei Jesus? Desejo nos teus Que pode fazer aqui